Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus que eu vou enviar para vocês hoje fala sobre os pastores, né? Sabemos que hoje muitos falsos pastores, né, estão levando o seu rebanho, que é o povo, né, vão para a igreja, estão levando o seu rebanho para o fundo do poço, né? E, gente, sabemos que Deus vê todas as coisas, né? Tem pastores estrupadores, tem pastores que pegam a missionária, tem pastores que roubam a igreja, tem pastores que fazem maldade com os outros, né? Como que um homem de Deus, né, faz mal para outro, deseja o mal, né? Cobiça o do próximo. Então, gente, tem muitos falsos pastores. Então, assim, na palavra de Deus fala assim, que o pastor, né, é o homem que prega aí na igreja, e as ovelhas são aquelas que ouvem, né? Então, quem é o principal do rebanho? É o pastor, na verdade. O pastor, os missionários. A gente vê aqui a palavra de Deus. Muitas pessoas criticam, né, a gente, o nosso blog. Falam que a gente não... Quem somos nós para falar de certas pessoas, né? Ah, quem é você para falar do Silas Malafaia, né? Só porque é conhecido, né? Gente, como outra vez eu preguei junto com o irmão Alex, a riqueza foi dada pro diabo, né? E ele dá para quem ele quer, né? Então, não custa nada para ele fazer um teatro na igreja para você ser levado para aquele caminho errado. Não custa nada, né? Ele te dá um pouco da riqueza dele para poder levar você para o inferno, né? Então, assim, gente, prefira a salvação mais do que o dinheiro. Porque se você preferir o dinheiro mais do que a salvação, você já está condenado para o inferno, né? Então, eu queria que vocês abrissem, né, em Jeremias 25. Jeremias 25, 34. Olha só que a palavra de Deus, o que Deus fala a Jeremias. Uivai, pastores. Olha bem, hein? Uivai, pastores, né? E clamai e rebolai-vos nas cinzas principais dos vossos dias, para serdes mortos. E eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso. Então, quando um vaso, né, que é seu, você gosta ali, tá bom. A partir do momento que ele quebra, que ele racha, para você já não é mais o seu vaso precioso, para você é mais um lixo, né? Porque não serve de nada. Então, depois de quebrado, joga fora, some, né? Desaparece. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivai dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Amém, irmãos? Então, assim, quando você, né? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pastora, um exemplo, tá? E eu prego por a igreja, né? Então é como se fosse assim, eu, o pastor, né? E vocês as ovelhas, né? Tem a missionária, tem o missionário, tem isso, tem aquilo, os principais do rebanho. Então a palavra de Deus fala que voz de grito dos pastores e uivai dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Então, assim, gente, Deus, ele dá a obra, né? Para qualquer pessoa que ele vê que está seguindo o caminho dele, que está, né, andando na trilha, mas ele deu, né? Deu. Só que quando Deus começa a ver que você já está indo crescendo o olho, está indo para o caminho errado, ai não, vamos pegar dinheiro do povo, vamos sequestrar, vamos enganar o povo, vamos falar assim assado, vamos colocar
a tesourinha abençoada, valendo R$50 para nós ganhar um dinheirinho extra, né? Então, começa a ambição, né, ali naquele espaço, começa a colocar objetos, né, para as pessoas procurarem objetos e não a Deus, né? Por que adianta, né, você falar assim: Deus me ajuda, Senhor, eu te procuro, não tem nada mais. Aí o pastor fala assim: olha, a pedrinha da sorte pra você colocar na sua casa. Aí você fala assim: eu vou procurar aquela pedrinha lá que o pastor falou, vou colocar na minha casa. Você não vai mais procurar Deus, vai procurar o quê? A pedrinha, né, que ele tá falando que tá sendo abençoada, né? Então, gente, vamos, né, buscar salvação. Então, assim, gente, as pessoas que preferem adorar mais o dinheiro do que a Deus, né? E aqui, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, continuando aqui, em Jeremias 26, no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, que é a igreja, né? E dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. No caso, fazer oração, né? Fazer oração na igreja. Todas as trilhas da casa do Senhor. E dizem a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que entendo fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Olha só, Deus falou para eles se arrepender. Então Deus falou para eles se arrependerem, né? Para eles se arrependerem. Porque se eles não se arrependerem, Deus ia fazer o mal. E se eles se arrependessem, Deus ia se arrepender do que ele ia fazer de mal para eles, né? Porque Deus já estava pensando em alguma coisa para amaldiçoar aquela cidade e fazer maldade para aquelas pessoas. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos, olha só, Jeremias falou, Deus falou para você se converter, para você andar no caminho, senão ele vai destruir você. Se você se converter, Deus vai se arrepender de ter pensado mal para você, né? E olha só o que Jeremias falou: diz-lhe, pois, assim diz o Senhor: assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvirtes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes, né, que no caso eram os pastores naquela época, da igreja, né, que se diziam de Deus, e os profetas de todo o povo, e Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acampando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissessem a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. Então, assim, os pastores falavam assim para ele, né? Pegou no braço dele e falou assim: certamente você vai morrer, porque você falou o nome de Deus. Querendo dizer que ele era um falso profeta só porque ele, né, se levantou ali, Deus levantou a pessoa que ninguém esperava que levantasse. O pensamento de Deus é diferente dos nossos. Então você viu que Deus colocou a maldição sobre a vida daquele povo, porque Deus enviava profetas de madrugada, de dia, de noite, e eles não davam ouvidos. E ele falou que ia jogar a maldição. Então eu deixo essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar o caminho do Senhor. Amém.